Programa recomendado para todos os públicos. Programa Café com Leite. Programa recomendado para todos os públicos. Boa noite, amigos. O Tribuna Livre de hoje volta a discutir a eleição da OAB aqui em Juazeiro do Norte. Num programa anterior, os senhores viram, nós trouxemos aqui um dos candidatos, o Dr. Paulo Diógio. Hoje nós trazemos o outro candidato, o Dr. Cláudio Barreto, que por sinal é o atual presidente da OAB Juazeiro e é candidato à reeleição. Essa eleição vai acontecer na próxima segunda-feira e o programa Tribuna Livre tem o maior interesse em fazer a coisa certa. Não foi possível, como já dissemos aqui, fazer um debate cara a cara com os dois candidatos, mas já que demos oportunidade a um deles, estamos hoje trazendo o outro candidato para também mostrar as suas ideias, falar da sua atuação como presidente da OAB aqui em Juazeiro do Norte e naturalmente daquilo que pretende produzir ainda mais pela OAB Juazeiro. Boa noite, Vasques. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite aos telespectadores. Boa noite ao Dr. Cláudio Barreto. Agradecer já a sua presença aqui. Luiz Carlos já falou que o outro candidato postulante à eleição da OAB Secção Juazeiro esteve aqui. E nós vamos ter uma grande oportunidade de conversar com o Dr. Cláudio, até porque ele atualmente é presidente da OAB. É verdade. Né? E ele vai certamente colocar aqui porque é que pretende ser outra vez, o que ele fez, quais foram as atividades que ele desempenhou e o que mais fez, o que precisa continuar, o que deixou de acontecer. Tanto assim, Luiz Carlos, que eu estou vendo aí, esse deve ser o folderzinho, né, das propostas dele, o resumo. E o que diz aqui é o seguinte: quem fez fará mais, né? Então nós vamos ver aqui o que foi que o doutor fez, ele vai passar para o nosso telespectador. E certamente o que fará, se assim for eleito na próxima gestão, a partir do próximo ano. Então, o nosso telespectador pode também interagir conosco, no sentido de nos ajudar a fazer o programa Tribuna Livre. E a senhora dona de casa é que tem razão. Ela já sabe que o melhor sabão que há é o Sabão Joá, o patrocinador do nosso Tribuna Livre. Voltamos já. Chegou um novo membro da família Joá. Novo lava-roupas líquido Joá. Para você ter roupas fofinhas, limpinhas, cheirosinhas e sem manchas. Veja só, uma embalagem desta equivale a 1,5 kg de sabão em pó convencional. E o lava-roupas líquido Joá rende mais, limpa mais, tira as manchas mais difíceis e você economiza muito mais. Aceite o desafio. Faça o teste e experimente o impressionante poder de limpeza do novo lava-roupas líquido Joá. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. Diógio Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva diária de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. Dr. Cláudio Barreto, há algum tempo atrás, quando candidato à OAB, certamente o senhor apresentou um formulário parecido com esse, com suas metas para a OAB. Gostaríamos de início que o senhor falasse sobre essas metas, se elas foram cumpridas total ou parcialmente. Boa noite. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, doutor João Vasques. Boa noite, senhores ouvintes. E muito boa noite especialmente aos meus amigos e amigas advogados e advogadas da região do Cariri. Realmente, Luiz Carlos,
doutor João, nós traçamos há quase 3 anos atrás metas, e dessas metas a grande maioria foi cumprida na nossa gestão. Eu não diria que fizemos tudo, mas fizemos tudo que podemos. Por quê? Existem dificuldades que impedem que a Ordem dos Advogados, a minha gestão ou qualquer outra, realizem tudo que é necessário. Seja estas dificuldades de ordem financeira, de ordem prática, ou da própria dificuldade que se tem em trabalhar com o judiciário. Eu não tenho dúvidas em dizer que nós avançamos muito, avançamos mais do que todas as outras gestões, sem demérito aos demais presidentes. Até porque nós tivemos, na parceria com o Dr. Valdetag, que é o presidente da OAB Ceará, uma condição que os outros não tiveram. Daí porque eu digo, foi uma gestão histórica onde cuidamos do advogado dos pés à cabeça. E eu digo isso sem licença literária ou figura de linguagem, porque desde a implantação do engraxate no fórum, ao curso de especialização, ao curso de formação dos jovens advogados e dos cursos preparatórios da advocacia, todos os atos ou todos os aspectos que dizem respeito à advocacia do Cariri foram contemplados pela nossa gestão. Você considera, doutor Cláudio, pouco o tempo de 2 anos porque quer a reeleição? Certamente, como disse aí, não deu para cumprir todas as metas planejadas. Você acha que o tempo é curto ou que as metas foram audaciosas, não dava para cumprir? E, além dessas metas que porventura não foram cumpridas, que você está tentando se reeleger para cumprir, o que você pretende mais além disso, acrescentar para melhorar e para dar uma visibilidade maior à instituição OAB, subseção Juazeiro do Norte? Olha, eu diria que é a junção de diversas dificuldades que impossibilitam que se cumpra todas as metas que foram traçadas. Mas eu não tenho dúvida de que a grande maioria das metas foram cumpridas, dentre as quais eu gostaria de destacar algumas. Por exemplo, no aspecto da estrutura física da OAB, nós tínhamos uma sede, uma sala da OAB na Justiça Estadual, no Fórum Estadual, e uma sala na Justiça do Trabalho de Juazeiro. Tanto a sede como as salas do Juazeiro eram praticamente infuncionais. Não se tinha um computador adequado, não se tinha um fornecimento de internet ou de um serviço adequado ao advogado. A sede, por sua vez, funcionava só meio expediente. Então, assim que assumimos, o que foi que começamos a trabalhar? Ora, se desde sempre nós lutamos por um judiciário que trabalhasse os 2 expedientes, como é comum a todos os trabalhadores, a todas as empresas, e o judiciário como um serviço público essencial, necessitaria sim trabalhar os 2 expedientes. Vendo isto, a gente partiu a dar o exemplo. Nós passamos a dar o exemplo implantando o funcionamento da OAB nos 2 expedientes, sem aumentar sequer o custo que isso gerava para a advocacia. Ou seja, com o mesmo número de advogados, nós passamos a funcionar e a prestar serviço ao advogado das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde, dando não só o exemplo, mas também atendendo a uma reivindicação que era antiga dos advogados. Nesse aspecto, eu gostaria também de destacar a questão da sala dos fóruns. A subseccional de Juazeiro é uma subseção imensa, inclusive é a maior subseccional do estado do Ceará, hoje com quase 800 advogados inscritos. E ela abrange um território também muito grande. Nesse aspecto, a gente só tinha, como eu falei inicialmente, uma sala da Justiça do Trabalho e uma sala no Fórum de Juazeiro da Justiça Estadual. Em ambos, a sala ainda assim não era adequada. Pois bem, nesse aspecto, com o esforço, com o planejamento, conseguimos ampliar a sede, conseguimos ampliar as salas do advogado no Juazeiro, conseguimos implantar 10 salas nas cidades que compõem a subseção de Juazeiro do Norte. Um exemplo que eu dou, que era um absurdo, a sala de Barbalha, uma cidade que também é uma cidade da região metropolitana muito desenvolvida, contava apenas com um computador e que não funcionava.
não tinha internet, não tinha um serviço de bebedouro, de gelágua para o advogado, ou seja, existia por existir, mas de nada serviu ao advogado. Hoje encontra-se uma realidade diferente. Hoje o advogado visita a sala de Braz Santo, de Missão Velha, de Mauriti, de Barro, de diversas outras comarcas, e lá encontra uma sala bem montada, uma sala estruturada, com estrutura de internet, de ar-condicionado, ou seja, isso não é luxo para o advogado. Isso é propiciar uma condição mínima que o advogado que se desloca da sua comarca possa chegar numa comarca distante, imprimir uma petição, ter acesso a uma internet, para que ele possa exercer com dignidade a sua função, o seu mistério. Doutor Cláudio, eu gostaria que o senhor analisasse essa questão da eleição. A eleição é uma disputa que ocorre no Brasil de 2 em 2 anos, né? Tivemos agora eleições para prefeitos e vereadores, daqui a 2 anos vamos ter eleições aí para presidente, senador, governador, deputados estaduais e federais. E no grupo classista, toda classe tem suas eleições, ou seus sindicatos, suas associações. E é curioso que quanto mais avançado é esse grupo, mais intelectualizado é esse grupo, maiores são as rixas nas eleições dessas classes trabalhadoras. E é porque, segundo nós soubemos aqui, né, Vasco, não há remuneração para esse cargo de presidente da OAB. Mas isso acontece também com os professores universitários, isso acontece também com os médicos. Por que essa característica? Isso é só no Brasil, é só aqui no Nordeste? Por que essa característica de repente, numa eleição, uma classe tão bem formada acaba provocando um nível de descontentamento entre os participantes que não era esperado? Olha, primeiramente, até para completar o que eu falei anteriormente, na verdade, doutor João, não são 2 anos, são 3 anos, a gestão é trienal e nós estamos no último ano de gestão, por isso estamos lançando o nosso nome à reeleição. Não é porque seja pouco o tempo, é um tempo razoável, mas os problemas, eles também são dinâmicos, eles surgem ao longo do tempo. Então, você resolve um problema e logo em seguida existe outro. Mas, Luiz Carlos, sobre essa questão, às vezes, eu aprendi uma frase, inclusive com meu pai, que ele diz: eleições sempre haverão, passam as eleições e ficam os exemplos. Eu repudio veementemente essa questão da política de baixa qualidade, da política que exacerba a discussão ideológica e passa as ofensas pessoais, que passa a promessa insensata, a desconhecer o trabalho de quem quer que seja. Eu acho que política, principalmente de classe, e de uma classe intelectualizada, como é o advogado, como é a classe, e como é a eleição da Ordem dos Advogados do Brasil, do que eu costumo dizer que é a elite pensante do nosso país, não pode jamais se prestar a um papel desse. Eu acho que o candidato que busca, que pauta a sua caminhada eleitoral em condutas que não observam a ética e passam a ferir um colega, passam a atacar o nome, inclusive familiar de colega, não é uma conduta aprovada. E isso já tem sido reconhecido, não só nas eleições OABianas, mas em todas as eleições, como um ponto negativo. O povo é sábio. Os advogados, sobretudo, sabem reconhecer quem trabalha, sabem reconhecer quem está ali mostrando o que fez, quem está ali dizendo o que pretende fazer. O advogado não é tolo, o advogado é intelectualizado, é livre e um ser independente. Ele não se permite envolver por promessas falsas, porque ele sabe, dentro de si e dentro da sua atividade, reconhecer o que é que foi feito. Eu jamais sentaria aqui, Luiz Carlos, para atacar qualquer candidato. Às vezes a gente se remonta a um candidato A ou um gestor B, muito mais como forma de resposta do que como um ataque. Mas mesmo assim, durante todo esse caminhar,
eu tenho me mantido educadamente e às vezes até silente, para não encetar um debate que se sobreponha à ética. A gente tem, sim, que dar o exemplo ético para que a gente não fomente quesilhas entre os próprios colegas. Eu repudio e acho que toda a população e todos os advogados reconhecem na postura de um candidato ético, reconhecem na postura de um candidato autônomo que não ataca seus adversários, a postura de um candidato que merece o seu voto de confiança. Doutor Cláudio, se eleito, você falou aqui que fez uma reestruturação na parte estrutural física, onde dá o alojamento, a logística aos advogados, e você sendo eleito nessa sua própria gestão, qual é a sua prioridade? Até porque a sociedade que tem o olhar para a instituição OAB no Brasil, no estado do Ceará, que é uma instituição que sempre entrou nos debates, na agenda dos debates nacionais importantes da sociedade, e durante esses 2 anos que passou aí da sua gestão, eu queria que você também colocasse para a sociedade qual foi a agenda de debates que a OAB, secção de Juazeiro do Norte, participou no sentido da defesa da sociedade, dos direitos da sociedade, das comunidades, enfim. E qual será a sua prioridade ao ser eleito nessa próxima gestão? Pronto, como eu abordei inicialmente, além do aspecto físico da questão estrutural, esse aspecto da competência da OAB, do seu trabalho, tanto pró-advogado como pró-sociedade, é importantíssimo. A OAB se destaca nacionalmente e historicamente como uma instituição que sempre buscou defender os interesses da sociedade. E assim o é porque a OAB transcende a questão de ser um órgão de disciplina e seleção e é uma atividade e um órgão constitucionalmente reconhecido. Nesse aspecto a gente pode destacar, inclusive nessa gestão, eu vou citar alguns exemplos. Nós participamos de congressos, de palestras para estudantes, para profissionais não ligados ao direito, universitário de um modo em geral, e aí eu destacaria palestras que nós fizemos com a União de Estudantes para conscientizar e buscar a implantação da meia passagem, da meia entrada cultural, enfim. Além de campanhas, por exemplo, nós criamos uma campanha inédita no Ceará, que foi a campanha denominada Advogado Sangue Bom. Essa campanha levou para a sociedade, para o meio jurídico principalmente, a questão da conscientização da doação de sangue. Nós fizemos, dentro do Fórum de Juazeiro, uma campanha em que foi reconhecida, inclusive pelo EMOS, como uma campanha que foi premiada pelo EMOS pela sua relevância, porque conseguimos, em 2 dias, arrecadar um número recorde de doações de sangue. Isso aproxima a sociedade da OAB e a OAB da sociedade, porque é dever da OAB primar pelos direitos da sociedade, primar pelos direitos coletivos. E nesses aspectos, nós temos agido através das nossas comissões. Nossas comissões são formadas por colegas advogados que também voluntariamente, assim como os diretores da OAB, o qual concorremos com a chapa completa, nenhum deles é remunerado, os membros das comissões também trabalham... Doutor Cláudio, ele atrapalhando, mas você falou numa questão que eu acho fundamental, que são as comissões. Eu acho até porque, como no Legislativo também funcionam as comissões, eu acho que é o pulmão da OAB, é por onde deve transitar todas as questões de ordem social, enfim. E as comissões da Ordem dos Advogados, subseção de Juazeiro, elas funcionaram bem. E quais são essas comissões, as que se destacaram mais, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque ao estar aqui, o outro candidato, inclusive, ele levantou essa questão de que as comissões não funcionaram a contento esperado, como era desejado que se esperasse, porque realmente é lá onde é a vida, eu acredito que seja a vida maior dessa instituição. É o núcleo da discussão básica, né? Isso é verdade. Eu também considero, doutor Vasco, que as comissões têm uma importância extrema, porque ela é o
o braço funcional da OAB. É através das comissões que a OAB se efetiva na sociedade. Quanto à questão da crítica, a crítica que eu diria até vazia, porque ele próprio candidato compôs comissões até menos de um ano atrás, quando resolveu se lançar candidato e rompeu com a gestão, não rompeu com a questão política, porque politicamente não estávamos instalados. Mas com a questão da administração da OAB, rompeu e abandonou, diria eu, o seu posto na comissão. Mas isso é uma crítica que é, no mínimo, dúbia, porque se ele diz que não funcionou em tempo algum, ele próprio deve se culpar por não ter funcionado, uma vez que ele foi membro. Eu defendo as comissões, defendo todos os membros da comissão, das comissões, digo eu, todos são advogados abnegados, trabalharam dentro da medida do possível, foi realizado muita coisa pelas comissões. Só para você ter ideia, eu tenho certeza, isso é um dado estatístico, que as comissões, por exemplo, de prerrogativa e defesa do advogado, produziu processualmente, através de ofícios, através de reuniões, muito mais do que qualquer outra gestão. Da mesma forma, a Comissão de Ética e Disciplina se tem tramitando hoje, aliás, se desengavetaram diversos processos disciplinares que estavam aguardando trâmite na OAB. E esses processos foram tramitados e remetidos para o Tribunal de Ética. Isso é uma questão que foi tão relevante na nossa gestão, que o advogado, muitas vezes, ao receber sua carteira, ao prestar seu compromisso, ele já era concitado e, na maioria das vezes, saía com um processo administrativo de dentro da OAB. Para quê? Para ali ele já começar a exercitar a advocacia. Ali ele já era nomeado defensor dativo de um colega advogado que estava sendo processado, e ali ele já assumiu o patrocínio da defesa desse colega. Então, em nenhum momento, a OAB, através das suas comissões, vacilou ou titubeou em fazer os seus trabalhos. E assim, eu posso citar também a Comissão de Mobilidade, de Acesso e Mobilidade, que historicamente sequer existia e foi criada, e aqui, junto com a Andari, que é uma associação que defende os direitos dos portadores de mobilidade reduzida, encampou lutas pela observância da lei da acessibilidade, que foi exemplo, inclusive, nacional, porque ela gerou em constituições civis, particulares e públicas, a mudança de projetos para que esses projetos atendessem à lei da acessibilidade. E aqui a gente pode citar farmácias, cartórios, o próprio município, grandes supermercados, e todos eles, através dos seus membros, trabalharam fortemente e com esse trabalho tiveram um resultado que deve ser reconhecido. Eu, particularmente, reconheço o trabalho de todos os membros das comissões. Eu jamais diria que as comissões não cumpriram o seu papel. Eu acho estranho a alegativa e faço essas questões de interesse da própria advocacia, porque eles conhecem, eles sabem e viram o trabalho de todas as comissões. Agora, é muito fácil você ter um discurso de oposição e simplesmente chegar e dizer que não houve nada na OAB. Chegar numa entrevista de rádio e dizer que a OAB não está fazendo nada. É muito simples, é muito falacioso. É muito fácil criticar. O discurso de oposição, sem ser ideológico, sem ser propositivo, é muito fácil. Ô doutor Cláudio, você se dá assim, satisfeito, está contente pelo desempenho da OAB com relação às questões, aos embates sociais, que eu vejo de uma importância fundamental essa instituição na defesa dos interesses coletivos. Você acha que a OAB, subseção de Juazeiro, não foi omissa em nenhum dos debates, nenhum das agendas necessárias que ela podia entrar? Você acha que ela agiu corretamente, desempenhou o seu papel? Olha, João, eventualmente pode ter havido falha. Eu não estou aqui, nem pretendo ser o senhor da razão. Eu não pretendo dizer que não houveram falhas na nossa gestão. Erros existem e existirão em todas as gestões. Em todos os atos da administração, sempre haverá falha. Só que não se pode
permitir que um discurso seja utilizado de forma a descreditar todo o trabalho de uma sociedade, de uma organização como a OAB. Mas isso faz parte do embate, afinal. Lógico, não é? eu reconheço Não como tem legítimo. dúvida. Faz parte do embate. Também, como faz parte, esclarecer a verdade. Certo. Eu queria colocar uma questão bem interessante. Eu já disse aqui que a OAB, por exemplo, na sua ação, ela tem uma certa dificuldade perante a comunidade, porque a nossa comunidade está muito mais aberta para as entidades mais populares. O caso dos sindicalistas, né, que levaram até o Lula à presidência da República num movimento extraordinário, mas algumas categorias são bem diferentes. No caso da OAB, ela passou a destacar-se de alguns anos para cá, principalmente na redemocratização do país. A OAB começou a aparecer como uma instituição muito forte. E o povo, de um modo geral, doutor Cláudio, continua achando que a justiça é muito lenta. Essa morosidade sempre foi cobrada. Eu gostaria de saber, pedir para o senhor fazer uma análise ou até uma reflexão, se a OAB tem trabalhado nesse sentido, se tem contribuído para que essa morosidade da justiça diminua, seja pelo menos minimizada, e se esses resultados atuais do Supremo Tribunal Federal têm uma contribuição extraordinária para os brasileiros, se vai ser também fundamental para a OAB. Isso, Luiz Carlos, é um ponto fundamental. É evidente que a OAB tem uma responsabilidade social, uma responsabilidade sobre os direitos coletivos. Agora, inafastável da OAB são as preocupações voltadas com a advocacia, com o judiciário. Sobretudo essas duas, sem esquecer das demais. E esse é um problema histórico no Brasil. E mais uma vez eu volto a destacar que nunca na história da OAB se teve uma OAB tão combativa. E isso eu falo a nível estadual e a nível subseccional. Não se tem, doutor Vasques e Luiz Carlos, na história da OAB, pontuado qualquer movimento como se houve nesses 3 anos. Logo no início da gestão, nós, juntamente com o doutor Valdetar em Fortaleza, desencadeamos um movimento chamado Justiça Já. Não dá mais para esperar. O lema do combater a morosidade. Combate justamente a morosidade, principalmente na justiça estadual. Mas qualquer tipo de morosidade do judiciário é objeto desse movimento. Qualquer tipo de problema que atravanque, dificulte, embarace o serviço e a vida do advogado é objeto desse movimento. O processo de justiça já deflagrou um ato histórico na OAB, um fato histórico dentro do judiciário cearense, que é reconhecido pelo 2º ano como o judiciário mais moroso do país, mais problemático do país. E isso se deve justamente à inércia de gestões passadas. Nunca se reclamou fortemente, nunca se foi à imprensa, senão para tratar de casos isolados, de casos pontuais, nunca se veio à justiça, nunca se desnudou o judiciário como se desnudou nesses 3 anos de OAB. Esse movimento de justiça já, ao qual refiro, culminou dentro de diversas outras ações, dentro de 52 representações junto ao CNJ, e é importante destacar que na gestão anterior nós tivemos 3 representações. Em 3 anos foram feitas 3 representações junto ao CNJ desse mesmo judiciário moroso, desse mesmo judiciário que tira o pão da boca do advogado, desse mesmo judiciário que atravanca a vida do advogado porque não tem servidor. Aqui, o movimento de justiça já tratou de uma maneira macro, tratou de uma maneira abrangente, não de reclamar simplesmente, mas de apontar soluções e de cobrar medidas. É um fato histórico, me permita relatar, por exemplo, que foram colocadas na porta do Fórum Clóvis Bevilacqua mais de 400 cruzes pretas simbolizando cada comarca do judiciário cearense que não tinha juiz. Daqui do Cariri foram diversas comarcas, porque a OAB subseccional Juazeiro, como as demais subseccionais, estavam atuantes, estavam vigilantes para mostrar e apontar que em tal comarca não tinha juiz. E nesse sentido foram diversos os ofícios
a Corregedoria, a Tribunal de Justiça, a CNJ, coisa que não existia antes. Então, no interesse dos advogados, no combate à morosidade da justiça, o trabalho não cabe outra definição, senão que ele tenha sido exemplar. O trabalho da OAB nos últimos 3 anos foi exemplar, nesse quesito principalmente. Okay. Falhas sempre existirão. Nós nos propomos a trabalhar mais 3 anos e corrigir as falhas, aumentar os acertos e diminuir os erros. Nós vamos então ao nosso intervalo e na volta continuaremos conversando e debatendo aqui com o Dr. Cláudio Barreto, presidente e candidato à reeleição da OAB Juazeiro. Até já, amigos. Chegou um novo membro da família Joá. Novo lava-roupas líquido Joá. Para você ter roupas fofinhas, limpinhas, cheirosinhas e sem manchas. Veja só, uma embalagem desta equivale a 1,5 kg de sabão em pó convencional. E o lava-roupas líquido Joá rende mais, limpa mais, tira as manchas mais difíceis e você economiza muito mais. Aceite o desafio. Faça o teste e experimente o impressionante poder de limpeza do novo lava-roupas líquido Joá. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. George Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva de área de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. Meu nome é Antônio Moreira Menezes. O que eu faço é administrar esse complexo de artesanato. Antes, era mais ruim deles vir pra cá, por causa da estrada, porque a estrada era estreita, certo? Aí corria muito risco de acidente. Pra mim chegar em Fortaleza e vir, eu gastava em termos de 1h30. Agora, depois da duplicação, melhorou, porque hoje eu gasto 40 minutos para ir e vir. Quanto mais turista no Ceará, mais emprego é gerado. Depois da duplicação, aumentou as vendas. Aumentou em termos de 40% a 50%. Se tem duplicação, tem trabalho. Tem trabalho, tem emprego. Tem emprego, então o povo tá feliz. Governo do Estado, construindo um novo Ceará para você. Nas Óticas Diniz é tão barato que até a concorrência quer comprar e revender. Tudo com até 60% de desconto em armações e óculos solar. Repetindo, toda loja com até 60% de desconto em armações e óculos solar. E mais, você participa da promoção 20 anos, 20 carros. Óculos com 60% de desconto e sorteio de 20 carros zerinho. Só na maior rede de óticas do Brasil. Óticas Diniz. Mac Center apresenta Coronel e Tanque Heleno. Eu agora vou comprar uma prateleira SA, mesa Pandim, um baicão, amassadeira Gepani juntamente com fogão. Passa esse pacotão que agora eu vou levar. Leve tudo o que quiser e que for de precisão. A forma de pagamento é de um jeito bem irmão. Dinheiro, cheque, cartão. Chegando aqui dá sujeito. Mas não rimou. Não rimou, mas dá sujeito dentro dessa promoção. Mac Center, realizando sonhos. Sou conhecida aqui como Mazé, já moro aqui desde pequena. Aqui pra beber e pra comer a gente tinha que comprar. Aí depois chegou essa água encanada e a gente já tem em casa, água filtrada, só chegar, pegar, botar pra cozinhar, beber, banhar as crianças. Meu sonho já tá realizado, já tenho meus filhos, já tenho meu marido, já tenho água boa. Tava pensando em sair daqui só por causa da água. Agora que tem água boa, não quer sair mais não. Pra quê? Governo do Estado, construindo um novo Ceará para você. Atenção, agricultores, fazendeiros e criadores da região. A Cooperativa Agrícola de Juazeiro do Norte dispõe de sementes, adubos, herbicidas, máquinas, implementos agrícolas, medicamentos veterinários, vacinas, exame de OPG e tudo para o campo. Com o atendimento de um veterinário e um técnico agrícola. Cooperativa Agrícola de Juazeiro do Norte. Tradição e confiança. Rua São Pedro, 1349. Fones 3511-1555 e 3511-1555.
3512-1804. Já pensou em ganhar um carro 0 km com apenas R$3? O Cariri da Sorte traz essa semana um Gol Geração 6 0 km no quarto sorteio por apenas R$3. Eu disse, um Gol Geração 6 0 km só no quarto sorteio. E mais dinheiro, uma Krypton e uma moto Honda Fan 125 0 km e 10 sorteios de R$400 na rodada da sorte. Tudo isso por apenas R$3. Está esperando o quê? Adquira o seu e boa sorte. Cariri da Sorte Cap, título de capitalização popular. Agora chegou a sua vez de ganhar. TV Verde Vale Canal 13. Estamos de volta com o nosso Tribuna Livre. Hoje nós estamos recebendo a visita do Dr. Cláudio Barreto, que é presidente da OAB. Minha gente, já algumas perguntas foram encaminhadas. O nosso amigo Sérgio, do bairro São Miguel aqui de Juazeiro, está parabenizando o nosso programa pela presença do Dr. Cláudio aqui no Tribuna Livre, mostrando a realização de sua gestão e o que pretende fazer na próxima. O Marcos Pereira, lá do Salesiano, gostaria que o Dr. Cláudio elucidasse quantos eleitores tem a OAB Juazeiro, principalmente aptos a votar, né, doutor? Aqui no Juazeiro nós temos inscritos em torno de 800 advogados. E é necessário frisar que não é só o município de Juazeiro. A OAB Juazeiro, embora detenha o nome OAB Juazeiro, na verdade é uma OAB que abrange um sem número de cidades. Por exemplo, como Barbalha, Missão Velha, Brejo Santo, Caririaçu, Jardim, Porteiras, enfim. Em todas essas cidades estão reunidos os advogados que compõem a OAB Juazeiro do Norte, que são em torno de 800. Aptos a votar, hoje a gente tem em torno de 530 a 540 eleitores advogados aptos. A eleição é segunda-feira, né, doutor? Eleição segunda-feira. Ô, doutor Cláudio, eleição tem dispêndio, tem custos para você realizar a eleição. Eu já assisti embates aí de OAB a nível estadual, em que havia disputas extremamente acirradas e se percebia, inclusive, era até motivo de crítica da mídia, dos gastos elevados de campanha de OAB, com festas, com shows, enfim. Como é que hoje está essa questão de gasto de campanha para a OAB? É dispendioso, tem gasto, de onde é que vem esses recursos, quem é que banca essas campanhas, enfim. É interessante isso aí para que o nosso telespectador possa lá, alguém está questionando, mas por que uma briga de classe, advogados, um querendo entrar, o outro está lá, quer permanecer? O que é que existe nesse contexto aí de gasto de campanha e como é também que se mantém a OAB? Vamos à transparência. Vamos lá, portal da transparência. A OAB, na última eleição, ou seja, na eleição que antecedeu esta que está transcorrendo, ela tinha um regulamento diferente. E, nesse aspecto, era muito cara uma campanha da OAB. Aqui no interior, não se tem um gasto tão elevado como se tinha nas capitais. Um exemplo dessa redução dos gastos é que, hoje, é proibida a distribuição de brindes de qualquer natureza, camisas, bonés, enfim. Isso tudo, a partir dessa nova gestão, foi proibido através do Conselho Seccional. De forma que também foi proibido a realização de eventos ou promoção de jantares, encontros, shows, esse tipo de coisa também foi proibido. O que foi muito positivo, porque além de restringir o abuso de poder econômico, ele trouxe, na verdade ele fomentou, fortaleceu a questão do discurso ideológico, do debate ideológico, que deve ser a principal questão eleitoral da OAB. Não é crível, não é normal que um advogado se convença ou se deixe levar por um discurso falacioso, muito menos por uma questão voltada a uma premiação, um jantar, uma festinha, ou uma festa, enfim. Antes era permitido o que elevava sobremaneira os gastos de campanha. No nosso caso, hoje, com essa redução dos gastos,
se tem o gasto, na verdade, muito com impressos, com publicidade, e esse gasto é bem reduzido em relação à campanha passada, e ele é fomentado quase que exclusivamente pelos valores dos próprios candidatos. Hoje a chapa é composta por 10 nomes. Então, no meu caso, nós temos 10 nomes e cada um contribui na medida do possível, justamente para que prevalecer a sua questão ideológica. Porque, como já foi ressaltado pelo Dr. Vasques, não há remuneração a nenhum dos cargos diretivos da OAB. Então, com essa redução, se dissipou muito essas campanhas milionárias que haviam, na verdade, muito mais na capital do estado do que aqui no interior. Mas ainda assim houve essa redução dos gastos aqui na nossa região. Na presença do outro candidato, me lembro que o Vasques perguntou se havia a presença feminina na chapa. E a resposta foi sim. Na chapa do doutor Cláudio, também há presença feminina? Também há, a doutora Kaline, por sinal. Nossa chapa, já que você ensejou essa abordagem, é formada por, eu diria que é uma chapa muito eclética. Por quê? Tanto ela contempla advogados, todos eles militantes das diversas áreas do direito e de quase todas as cidades da nossa região. Aí nós temos membros de Brejo Santo, Mauriti, Milagres, advogados de Jardim, enfim, membros que vão nos trazer a realidade desses municípios para que a OAB seja mais justa e consiga, ainda mais do que nós fizemos, distribuir o direito que o advogado tem de advogar com dignidade. Ô doutor Cláudio, você eleito, segunda-feira, começa a nova gestão em janeiro. O que é que você pretende mudar a rota, os objetivos, para ser diferente dessa sua primeira gestão frente à OAB Secção Juazeiro do Norte? Olha, eu particularmente, como candidato a presidente, mas nunca atuei de forma isolada ou de forma individualizada, o que se tem é um grupo, o que se forma é um grupo para poder representar melhor a advocacia. Eu sozinho não sou nada, não sou ninguém. Eu, com a minha chapa e com o apoio dos meus colegas advogados, podemos fazer muito mais do que fizemos. E nesse aspecto, a gente pode destacar que vamos caminhar mais próximo do advogado. De que forma? Por exemplo, vamos implantar a gestão participativa. Hoje, a OAB tem uma condição financeira bem melhor do que a gente recebeu. Nós recebemos a OAB numa realidade bastante difícil no que diz respeito às suas finanças, porque ela não recebia um repasse adequado da OAB Ceará. Hoje nós temos, não a autonomia financeira como nós buscamos, porque a gente principalmente buscou a autonomia por completo, mas essa autonomia, ela veio de forma parcial, ou seja, tem sido atendido às nossas reivindicações no que diz respeito aos valores, aos repasses e às aquisições que são necessárias, mas não é o ideal. A gente pensa em ampliar isso. Respondendo sua pergunta de forma mais clara, a gente precisa melhorar em diversos aspectos. Eu não sou senhor da verdade ou senhor da razão e dizer que não precisamos evoluir. É claro que precisamos evoluir. E para isso eu tenho essa experiência de 3 anos que me fez amadurecer, me fez sentir na pele o que o advogado precisa e nesse aspecto é que nós vamos caminhar. Fortemente, fortalecendo a questão das comissões, fortalecendo ainda mais a defesa das prerrogativas dos advogados e trazendo cada vez mais o advogado para dentro da OAB. Porque a OAB só existe por causa do advogado e da advocacia. Há uma boa participação dos advogados na OAB, com a OAB, ou é um tanto distanciado, os advogados não participam muito? Você percebeu esse distanciamento? O que eu percebo, doutor Vasco, o que eu percebi e percebo foi, na verdade, uma evolução dessa participação dos advogados. Há 3, 4 anos atrás, isso é um exemplo que eu dou, foi realizado um curso aqui no Juazeiro com um advogado, que advoga no âmbito eleitoral, que é um dos melhores advogados do Ceará, reconhecido inclusive em âmbito nacional. Nesse curso,
se fizeram presentes, acredito que 6 ou 8, no máximo, advogados. Hoje nós temos fomentado a cultura de que o advogado, a partir do momento que ele ingressa na OAB, ele pode participar. Ele é dono da OAB. E a partir daquele momento ele é responsável pelos rumos e pelos caminhos que a advocacia e a OAB vão adotar. Nesse sentido é que eu penso em instalar, para ampliar a questão democrática dentro da OAB, na administração da OAB, um conselho subseccional. E só não o fiz nessa gestão por conta da reforma administrativa da OAB Ceará, que passou por uma reforma no seu regimento interno, que só acabou nesse último ano de gestão. Então não faria sentido eu criar um conselho que já seria antiquado nos termos do novo regimento interno da OAB. Mas é um compromisso da gente implantar esse conselho histórico dentro da OAB, que vai trazer mais representatividade e mais possibilidade de atuação dentro da OAB para os próprios advogados. Ô, doutor Cláudio, a OAB Nacional propicia essas seccionais ou subseccionais participação em cursos de nível nacional, simpósios, conclaves importantes que possam beneficiar a categoria? Possibilita, sim. Esse é um aspecto que tem que ser muito destacado. Como eu disse inicialmente, a OAB cuidou do advogado dos pés à cabeça. Sobretudo, cuidar da cabeça foi um ponto que nos preocupou e nos preocupa muito. Porque antes, Luiz Carlos, se tinha um distanciamento da informação. O que acontecia na capital, pouco chegava aqui no interior. A informação demorava a chegar aos ouvidos do advogado do interior. E isso causava um desequilíbrio até nas relações. Faltava a internet. Faltava a internet, faltava a vontade de trazer e de fomentar a cultura da preparação no advogado do interior. Isso. O advogado do interior sempre foi bem preparado, posso dizer, foi sempre muito litigante nas suas questões, muito pelo seu esforço próprio e pouco pela ajuda da OAB. Hoje nós temos uma realidade diferente. Nós, como eu disse inicialmente, conseguimos realizar e trazer aqui 2 cursos preparatórios para jovem advogado, preparatórios para a advocacia. E isso consiste não menos do que treinar o advogado recém-ingresso na OAB, ou aquele que está prestes a ingressar, é um aluno concludente, para o que é a advocacia. Porque a advocacia não é só a doutrina, não é só a lei fria. A advocacia ela tem suas peculiaridades. A advocacia tem o seu, vamos dizer, o seu preparar de ritos. A OAB tem o seu papel nesta preparação. Então a gente realizou, dentro de diversos cursos que a gente realizou, 2 cursos preparatórios para a advocacia, que cada um deles durou uma semana com os mais renomados professores que se tem no Ceará, no Cariri e no Brasil. Outro aspecto importante, na formação dos advogados, nós criamos, em parceria com a OAB Ceará e com a AASP, que é a Associação dos Advogados de São Paulo, uma ferramenta para o advogado, que é chamado curso telepresencial, que toda semana nós temos cursos telepresenciais ministrados em São Paulo, Minas Gerais, Rio, Brasília, que são transmitidos ao vivo. É telepresencial e é ao vivo. E nisso, o advogado pode ter acesso a tudo de mais moderno que está acontecendo no Brasil. Basta ele ir na OAB, se inscrever por telefone, ele não paga nada. Todos esses cursos na capital são ofertados e são cobrados. Aqui eu fiz e faço questão de que todos os cursos sejam gratuitos. A gente aproximou o advogado da informação. Ele é um tipo de teleconferência, doutor? Ela é uma teleconferência. É uma teleconferência, exatamente, né? Ele é chamado um curso telepresencial. Uma vez que é transmitido ao vivo, certo, pode o advogado, que assim quiser, participar através da internet, tirar dúvidas. E esse curso, nós montamos uma sala de áudio e vídeo para que esse curso seja ministrado em condições adequadas, que o advogado possa ter acesso à informação e possa se tornar cada vez mais um advogado preparado, um advogado livre, um advogado que possa concorrer num mercado globalizado de forma igualitária com os advogados de qualquer lugar do Brasil. Doutor Cláudio, as chapas são formadas por quantos membros? São 10 membros. 10 membros. Você está indo para a reeleição. Esses 10 membros são os mesmos? Houve uma renovação? Houve alguma dissidência da chapa anterior com relação a essa? Ou continua a mesma chapa? Alguns membros continuam. Outros nós renovamos muito mais
por uma questão pessoal dos membros que decidiram se dedicar ao seu escritório, à sua família, à sua atividade, dando também espaço para outros membros que querem também colaborar, que têm o direito de colaborar. E nesse aspecto, se fala muito de reeleição, se combate a reeleição. Eu acho que... Há um limite para a reeleição na OAB? Não, na OAB não existe limite de reeleição. Mas aqui eu assevero e dou minha palavra, que essa é a última vez que eu me candidato a presidente da OAB Juazeiro, até porque tinha um sonho e realizei de ser presidente da OAB. Só que, como eu disse, não realizei tudo que gostaria. Realizamos muito, realizamos de forma histórica, mas pretendemos e precisamos realizar mais. Doutor e vamos Cláudio, realizar mais. O candidato atual da oposição, ele foi um dos seus apoiadores na outra, houve uma disputa na outra eleição, você com outro candidato, é assim? Acho que foi o Boaventura Filho, não foi? Foi o Boaventura, né? Ele foi um dos seus apoiadores. Então, hoje, ele é um dissidente da sua gestão. Na sua visão, essa dissidência foi questões pessoais, questões administrativas? Como é que você vê, qual é a visão que você tem dessa dissidência que houve? E se tão somente foi poucos dissidentes, ou foram muitos daqueles que fizeram campanha para lhe levar à eleição nesse mandato que você ainda está no exercício? Você faz parte do processo. Eu acho que a liberdade faz parte de todo o processo eleitoral, de todo o processo democrático. Se comentou muito a esse respeito, e é bom que se esclareça, que nunca houve qualquer motivação a não ser uma questão familiar do meu opositor, que antes pertencia ao nosso grupo este que eu continuo nele, não me afastei do grupo de forma alguma. Quem se afastou, na verdade, foi ele, por uma questão pessoal, que um tio dele, Dr. Paulo Quezado, que inclusive foi presidente da OAB Ceará por mais de uma vez, rompeu com a atual gestão, num primeiro momento, e por uma questão familiar, nada anormal, que ele tenha seguido o tio dele. Atualmente, o Dr. Paulo Quezado apoia o Dr. Paulo Quezado, por uma questão, pelo menos é o que ele diz, por uma questão de saúde, essa foi a informação que nos foi passada, por um problema de saúde, uma questão de doença, se afastou do processo de eleição desse ano, de 2012, pelo menos na capital. Ele se afastou lá na capital. Aqui a gente sabe que um ou outro ainda a participação dele, também por essa questão familiar. O Boaventura lhe apoia nessa atual dessa campanha? O seu continua a oposição. Continua na oposição. Ele não faz parte do nosso grupo, até por uma questão. Eu estou dizendo isso porque eu vi no Facebook, né, ele mandando mensagem para o outro candidato. Ele tem uma ligação muito forte com o candidato a presidente da OAB estadual. Certo. Não tem tanta relação com o candidato à OAB local. O doutor Cláudio, que ele me pôs, pelo menos, Luiz Carlos, foi que tem uma ligação histórica com a OAB, com o candidato à OAB Ceará, opositor, e por uma questão de coerência, permaneceu do lado dele, mas é uma pessoa que eu tenho a maior admiração, gosto demais, é meu amigo, e as questões políticas, as disputas políticas, assim como as questões processuais, onde os advogados ocupam polos antagônicos, não devem ser motivo de melindre, de acabar a amizade ou tornar advogados inimigos. Em absoluto. Jamais. Outra questão da amizade. Ô Vasco, você falou da questão da chapa e ele falou, o doutor Cláudio disse que são 10 pessoas, mas sendo 5 titulares, os outros 5 são suplentes, não é isso? Os cargos são de presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário adjunto e tesoureiro. Aí tem mais 5 suplentes. Vamos às últimas comunicações. Doutor Nazário Bento, também é advogado, viu? Gostaria de saber qual a principal meta do presidente, caso seja eleito. Aproveita o ensejo e põe um debate com os representantes do Conselho da Criança, eleição do Conselho Tutelar. Boa sugestão para a nossa pauta. A nossa produção vai trabalhar o assunto.
O Cícero Fernandes do Franciscano gostaria de saber do Dr. Cláudio quais os seus projetos de auxílio aos jovens advogados. Basicamente, ele já citou alguns, né? Agora, não identificado, eu não gosto dessas mensagens não identificadas. Eu acho que quem liga para um programa tem a obrigação de citar o seu nome. Não há nada demais, tem que assumir a responsabilidade, né? Muitas vezes a pergunta nos deixa embaraçado exatamente porque não tem uma autoria. O Evaldo, acessibilidade de Juazeiro é péssima, não vemos nenhuma contribuição social, civil, nem o Ministério Público Estadual toma providências. Esse caso aqui me parece que é mais executivo, né? É um problema mais ligado ao executivo. Querendo aí cobrar um debate, uma ação da OAB. Talvez seja isso, né? Aquela questão das comissões. Isso existe, a comissão, né? É uma comissão que foi formada na nossa gestão. É a Comissão de Acessibilidade. Evaldo, não é o nome dele. Evaldo, se você quiser, Evaldo, você pode diretamente reclamar na OAB, solicitar uma medida da OAB, que você vai ser prontamente atendido. Eu vi, doutor Flávio, eu acho fundamental que ou você na sua gestão ou outro que chega lá, que essas questões da coletividade, ela tenha uma importância muito grande, essa agenda, até porque vai tornar a OAB local, secção Juazeiro do Norte, mais democrática, mais conhecida, mais simpática para a população, e não tenha dúvida que nós temos pauta, agenda aí, as mais diversas possíveis, que poderia ser defendida com mais força e com mais ênfase pela OAB, até porque a amplitude de discussão que tem essa instituição é muito grande, ela não se liga tão somente às questões profissionais. Nossa lâmpada já indicou o final de programa. Nós queremos agradecer ao Dr. Cláudio sua presença aqui no Tribunal Livre. Cumprimos a nossa missão, enfim. Desejamos que essa pugna, toda eleição não deixa de ser uma pugna, mas que seja do mais alto nível, que os candidatos se respeitem, que a categoria tenha finalmente uma gestão adequada nos próximos 3 anos, seja com o Dr. Cláudio, seja com o Dr. Paulo Giorgio. O certo é que a OAB é reconhecida em nível nacional como uma grande instituição, que nós admiramos bastante, e aqui no Cariri não será diferente, ela continuará prestando relevantes serviços. Muito obrigado, doutor Cláudio. Muito obrigado a vocês pela abertura realmente do espaço. Isso aqui engrandece não só a OAB, mas engrandece toda a sociedade. E para finalizar, eu queria mandar um recado aos meus amigos advogados, minhas amigas advogadas, que segunda-feira, das 8 às 16, o nosso movimento democrático. Você deve participar, você advogado, fazer a sua opção de voto, escolher democraticamente, analisando o que o advogado fez, o presidente fez, o candidato A fez, enfim, analisando o seu passado, o presente e as suas propostas para o futuro. É isso que vai engrandecer cada vez mais a advocacia, é isso que vai engrandecer cada vez mais a OAB. Estamos juntos nessa luta. Me desculpe, Luiz Carlos. Pois não. Estamos nessa campanha e a OAB sempre vai estar pronta para atender a sociedade, sem medo e sem ódio. Boa noite, Vasco. Boa noite, vou agradecer ao nosso telespectador, ao doutor Cláudio, que vença aquele que mais convencer, que soube se portar melhor nessa campanha, e o Tribuna Livre vai ficar à disposição para logo depois das eleições, do evoluir das ações da OAB, trazer certamente em outra oportunidade aquele que for o gestor para aqui fazer o balanço das suas propostas e das ações encetadas por essa instituição tão importante para a sociedade e para os advogados. Meu caro telespectador, na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais um tema em debate. Por hoje é só o nosso agradecimento. Tenha um final de semana exemplar e muito boa noite. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia. Onde tem respeito, tem direitos humanos. Onde não tem, diz que 100. Diz que 100.
Disque 100. Disque 100. Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte. Denuncie. Muito prazer. Meu nome é... isso não importa. Deixa pra lá. Quem sou eu?